Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 4 de julho, com destaques para um jogo isolado do Brasileirão entre Bragantino e Botafogo. Vou comentar também sobre a primeira divisão da Argentina e a primeira divisão da Suécia. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Theo Borges. Esse é um planejamento diário com o intuito de munir você e, obviamente, a mim com o maior número de informações para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, independente da tua forma de trabalho. Eu trabalho ao vivo, né, em cima da minha leitura de jogo. Vou, obviamente, embasar com bastante número aqui com vocês, mas o meu trabalho, a minha tomada de decisão é 100% ao vivo, mas independente se você trabalha de forma mais recreativa ou se você faz um trabalho muito mais pautado no pré-jogo, eu espero conseguir te ajudar de qualquer forma, tá bom? Não esquece, aqui embaixo tem os links, todos os links que você imaginar e precisar vai estar na descrição. O meu curso também sobre trade que vai te ajudar demais aqui na caminhada, principalmente se você sentir que não entendeu algum termo que eu utilizei aqui, né? E se você quiser se aprofundar um pouco mais também. E se você puder e quiser, vai ser um prazer ter você por aqui nos próximos dias. É só você se inscrever no canal e ativar as notificações. E se quiser também, ajuda muito, deixar o like no vídeo, tá bom? Antes da gente começar, rapidinho um recado da minha parceira. Se você não tem conta na Betfair, temos aqui um bônus de R$230 para você. Lembrem-se, é a minha parceira Betfair de longa data, mas ninguém dá dinheiro de graça. Então, quando você clicar nesse bônus aí embaixo, no primeiro comentário, no primeiro link da descrição, verifica os regulamentos, as letrinhas miúdas aqui nos termos e condições para que não tenha nenhum problema, tá bom? Seja muito bem-vindo então. Vamos lá. Vamos começar com Bragantino e Botafogo, cotação de 1,66, quase 1,70 para um Bragantino que nesse momento tem a 12ª colocação contra um Botafogo que está na 10ª. Dentro de casa, o Bragantino tem apenas 3 vitórias em 7 jogos. E como visitante o Botafogo venceu 3 em 7, né? O cenário de 3 vitórias do Botafogo fora de casa é melhor do que um cenário de 3 vitórias do Bragantino em casa, porque a gente sabe que a maioria das ligas no mundo são niveladas por baixo em relação a times visitantes, né? Os times não conseguem manter o mesmo desempenho em casa. Então, primeiro, a única coisa que me chama a atenção aqui é uma cotação baixa do Bragantino. Vamos entender e vamos ver se essa cotação ela se justifica de alguma maneira, tá? Os últimos jogos do Bragantino foram uma vitória dentro de casa contra o Curitiba e a vitória contra o Flamengo por 1-0 gol de cabeça. E desde então, antes disso, o time vinha de 2 derrotas para o Inter e para o Goiás. O time do Botafogo fora de casa perdeu para o Curitiba por 1-0, 4-0 para o Palmeiras, venceu o Internacional naquela virada épica e perdeu para o América Mineiro aqui já na Copa do Brasil, tá? Eu não acho que o Botafogo vai poupar nenhum jogador, inclusive o América também acredito que não poupou ninguém, porque o jogo da volta da Copa do Brasil é só dia 14, só daqui a, vamos dizer, colocar aí quase 2 semanas. Então não tem necessidade do Botafogo poupar ninguém. O Bragantino já não se encontra em nenhuma competição. Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Enfim, o Bragantino realmente teve um ano aí que foi de 80 a 8, né? Nem de 8 a 80. O time agora só disputa o Campeonato Brasileiro. Vamos tentar com o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio e quiser ter acesso a todas essas ligas aqui dos dias, para quem me pergunta, o Campeonato Mexicano está começando agora, já coloquei aqui também, o Campeonato da MLS, enfim, a maioria dos dados estão aqui, tá? Isso é feito manualmente, então se você quiser ter acesso, é só você se tornar membro do canal. Tem um botãozinho aí embaixo escrito Seja Membro, é um valor completamente simbólico, tá? Eu vou mandar para você todos os dias. Mas eu não vou esconder nada aqui não, eu vou lá para baixo, você vai conseguir ver todos os dados que você quiser sobre essas 3 competições que nós vamos comentar aqui hoje, tá? O intuito do PDF não é dividir pessoas que pagam, que não pagam. O intuito do PDF é ajudar, eu sempre fiz para me ajudar, espero que ajude você também. Vamos lá. Os números de vitórias a gente já viu, né? 43% de vitória para o Bragantino em casa, para o Botafogo fora. Não são números de vitórias assim muito grandes. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato do Bragantino sair na frente com muito mais frequência dentro de casa
do que do Botafogo fora. O fator negativo para o Bragantino é a qualidade defensiva. Não é um time que toma tanto gol, tem uma média aqui de 1 gol por jogo sofrido, mas é um time que toma gols constantemente em casa, né? Isso, obviamente, é preocupante, mas o time compensa em falhar pouco e marcar também. Não é um time tão puxado para um ambas marcam. 43% não é uma média muito boa assim, mas enfim, toma seus gols. O Botafogo, o fator de maior dificuldade do Botafogo é passar jogos fora de casa sem sofrer gol. Apenas provavelmente um jogo do Botafogo, ele fora de casa ele não sofreu gol. E falhou em marcar também mais ou menos na mesma proporção do Bragantino, ou seja, não é um ataque ruim fora de casa, né? Marca mais de 1 gol por jogo, só que tem uma média de quase 1,5 gol de gols sofridos, tá? O Botafogo já é um time mais inclinado para um ambas marcam, tá bom? Em relação às chances criadas, o Botafogo tem uma qualidade um pouquinho melhor na criação comparado ao time do Bragantino, mas são 2 times que criam os gols esperados com uma quantidade até significativa, mas o Botafogo cede mais chances claras, mais gols esperados para o adversário, e isso sim pode causar uma dificuldade aqui para o Botafogo. O que me chama atenção, primeiro cruzando a informação dessa odd baixa do Bragantino com o jogo em si, a gente tem que tomar cuidado, porque a primeira coisa que vem na mente é, o Brasileiro é um campeonato muito disputado, uma equipe como o Bragantino, que já não disputa competição nenhuma, né? Só o Brasileiro ainda está em processo de formação, é vice-campeão da Sul-Americana do ano passado. Não poderia ter uma odd tão baixa contra o Botafogo, que é um time hoje que recebe um investimento um pouco maior, porém, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente vier com esse viés de trabalhar a lei ao Bragantino só pela odd e esquecer do jogo, a gente pode ter um problema que é o mercado não correspondendo. E não adianta, uma andorinha não faz verão. Então você não vai conseguir subir sozinho e empurrar a odd do Bragantino se o Bragantino estiver jogando bem. E esse é o grande problema, porque na verdade não é um problema, depende do ponto de vista. Quando a gente puxa para o primeiro tempo aqui em trading em apostas, a gente tem um Bragantino sendo um time exemplar, né? O Bragantino venceu 71% das primeiras etapas que fez. O time empatou 30% e não perdeu nenhum primeiro tempo em casa, né? O time simplesmente não sofreu nenhum gol. Não é só que ele não perdeu, ele não sofreu nenhum gol dentro de casa. Isso vai se manter no jogo contra o Botafogo? Não sabemos. Isso aqui é só um embasamento. O que a gente toma de proporção aqui e de informação é que o time do Bragantino entra muito pilhado, entra muito bem, muito concentrado na marcação e também na parte ofensiva de criação, né? Porque é um time que falhou em marcar em menos do que 30% das vezes, ou seja, é um time constantemente que está marcando no primeiro tempo, e é um time com uma defesa muito sólida, né? Então aqui a gente vê uma força muito grande do Bragantino que vai de encontro com o que o mercado espera com uma odd 1,66. E se a gente puxar para o adversário, a gente consegue ver completamente o contrário, né? O oposto, água e óleo aqui, porque o Botafogo não venceu nenhuma primeira etapa fora de casa, perdeu quase 60% dos primeiros tempos fora, falhou em marcar em mais de 70% e não sofreu gol em apenas 29% dos jogos. Ou seja, o time do Bragantino fez 9 gols e tomou 0 na primeira etapa. O Botafogo fez 2 e tomou 8. Então realmente é um primeiro tempo muito fraco do Botafogo. Eu não disse que será. Eu disse que nos últimos foram. Isso indica um time mais desorganizado, entrando mais desconcentrado, mais pilhado, talvez sofrendo pressão da torcida adversária, né? E geralmente tem que esperar todo o primeiro tempo passar para que o treinador corrija posicionamento da equipe, né? E aí quando a gente traz para o segundo tempo, a gente consegue ver o time do Bragantino com uma queda muito acentuada, tá bom? É visível, né? Um time que ganha 71% dos primeiros tempos, cair para 14% é uma queda muito brusca, né? Perde muito mais as segundas etapas, falha muito mais em marcar, passa muito mais a sofrer gol, ou seja, realmente aqui o Bragantino ele falece, como a gente costuma dizer, né? Um time que passa a marcar 2 gols só, comparado ao primeiro tempo que marcou 9, né? E o time do Botafogo, como eu falei, vai para o segundo tempo, o treinador indica onde está errado e o time volta muito melhor. O Botafogo passa a vencer muito mais, empata menos, perde muito menos,
falha menos em marcar e sofre menos gols. Então é um time do Botafogo que entra mais concentrado no segundo tempo. E o Bragantino tem dupla interpretação, porque a gente pode ter, se eu tenho um time tão bem no primeiro tempo, o segundo tempo pode significar não só uma queda de desempenho, mas pode significar relaxamento, por já estar na frente do placar. Pode significar um time mais pensando em manutenção de vantagem, né? Pode acontecer, mas os números em relação à derrota preocupam, né? Então vamos saber interpretar. O Bragantino ele parece que tem um desempenho muito melhor no primeiro tempo, comparado ao Botafogo, que vai muito mal, e o Botafogo cresce muito no segundo tempo. Com essas informações você já consegue traçar um bom cenário, né? Se você tem método para trabalhar back no Brasileirão, o Bragantino pode te apresentar um padrão. Se você tem método de lei, o Botafogo, né, o Bragantino também pode te ajudar a apresentar um padrão para o Lei Botafogo. Óbvio, uma odd de 5,50, 6 no Brasileiro, ela não é assustadora, né? Eu acabei de pegar Lei Corinthians contra o Fluminense ali, numa odd de 8, 8,5 mais ou menos. Não tem problema nenhum dependendo do seu método. Mas é preciso ter muita segurança na leitura pelo que você está fazendo, porque se for um lei ao Botafogo, mas o Botafogo tá te indicando que ele tá buscando contra-ataque, já é mais perigoso. Você pode ver o caso do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Todo o cenário indicava um back Palmeiras, o cap todo remendado, 6 jogadores poupados, Palmeiras completo, já tinha batido no Cerro por 3-0, focou no Brasileiro, mas o cap estava contra-atacando. Ele deu indícios. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente vai pegar, por exemplo, o Cruzeiro e o Sport. Cruzeiro amassando o Sport, vai lá numa situação e gol. Não tem o que fazer, né? Tomar o gol, aceitar e ver o que o teu método diz. Se é para fechar, se é para manter, enfim. Agora, tem situações onde o jogo tá te mostrando, falando, filho, tá perigoso. Ei, cuidado, não tá o que você tá esperando. Tu tá indo mais pela camisa. E às vezes a gente, fecha o olho, né? Então toma cuidado. Foca na leitura caso você venha trabalhar o match odds aqui. E óbvio, se você busca um cenário aqui de superioridade do Bragantino, busca um pouco mais no primeiro tempo, óbvio, né? Se vai confirmar ou não, eu não sei. E se você busca um jogo talvez um pouco mais inclinado para uma correção dessa odd do Bragantino, é provável que isso aconteça no segundo tempo, onde o Bragantino cai de rendimento, tá bom? Em relação às bolas paradas, os dois times têm os mesmos números, tá? 5 gols de cabeça, 3 gols de escanteio, só que defensivamente o time do Bragantino tem um pouco mais de dificuldade. Tá? O time sofreu 3 gols de bola parada e 2 de cabeça, além de 2 gols de contra-ataque. O time sofreu 2 gols de contra-ataque. O Botafogo não é um time que marca tanto de contra-ataque, mas mesmo assim é importante você verificar se os contra-ataques do Botafogo estão encaixando ou não. Outro destaque aqui, remates de fora da área do Bragantino, 4 gols e do Botafogo 2. O Bragantino sofre mais nesse fundamento comparado ao Botafogo. Como é um jogo onde eu tenho, vamos dizer, polarização, né? Um time é muito melhor que o outro no primeiro tempo, depois o outro é muito melhor que um. Não dá para traçar um cenário de um primeiro tempo com mais gols do que o segundo, ou o segundo tempo tendo mais gols do que o segundo, do que o primeiro. Eu acho que vai muito da leitura, né, em relação a gols aqui, pra gente ficar de olho. Tem jogo do Bragantino que é 1-0 contra o Flamengo, tem jogo do Bragantino que é 4... Quanto é que foi o jogo do Bragantino contra o time do Curitiba? 4-2. Então vai ter jogo under, vai ter jogo over, né? Obviamente você vai ter que enxergar os espaços em campo, tá bom? Vamos dar uma olhada no momento dos gols aqui. Me chamou a atenção, você que vai buscar algo a favor do Bragantino contra o Botafogo, a gente pode puxar aqui que 65% dos gols do Bragantino são marcados até os 40 do primeiro tempo, né? E a partir dos 40, somente 35% dos gols, né? Ou seja, o Bragantino ele cresce um pouquinho lá no final, mas a grande força do Braga é aqui no começo, né? Já o time do Botafogo tem uma grande dificuldade até os 40, apenas 13% dos gols do Botafogo são marcados no primeiro tempo até os 40. Então, cuidado, né? Ou pode ser uma informação até muito boa. E gols sofridos, o Botafogo sofre mais da metade dos seus gols nesse momento. O Botafogo cresce muito nos minutos finais, então a gente pode ter uma incidência bacana aqui
de um over limite ali a partir dos 70 minutos, né? O Botafogo sofre também, mas 38% dos gols marcados pelo Botafogo são a partir do minuto 80, tá bom? Artilheiros do Botafogo, a gente já sabe, o Erisson, né? O Toro e o Arthur e o Johan são os principais jogadores aqui do Bragantino. Não sei se esses jogadores vão estar em campo ou não, tá? É importante verificar isso antes do jogo, faz toda a diferença. O que a gente tem então aqui? Para mim, é um jogo onde a odd do Botafogo, a 5,50 no pré-jogo, ela me parece um pouco esticada, tá? Mas verificando o bom desempenho do Bragantino no primeiro tempo, se esse bom desempenho se confirmar, existe margem sim para o Botafogo corrigir. Então a gente pode colocar aqui uma possibilidade de trabalhar ali o Botafogo, tá? Possibilidade, isso não é dica de entrada, tá? Só no primeiro tempo. No segundo tempo, se eu tiver uma melhora do Bota e uma piora do Bragantino, a gente pode ter esse cenário se invertendo, tá bom? Então pro meu... E, óbvio, mercado de gols aqui, desculpa, bola parada aqui, pode ser interessante, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o campeonato argentino. Não é muito a minha praia, mas eu queria chamar a primeira atenção para vocês é a questão do Estudiantes. O Estudiantes que veio até o Brasil, lá no Castelão, enfrentou o Fortaleza. Foi um jogo muito difícil para o Fortaleza. O time do Estudiantes é muito bom, tem muita qualidade. E quinta-feira já tem jogo da volta. Então eu imagino que o Estudiantes possa poupar bastante jogadores, principalmente porque o resultado não foi ruim, foi um bom resultado fora contra o Fortaleza. Então, se vai jogar pela Libertadores, a gente provavelmente vai ter um time aqui mais misto dos Estudiantes. E isso refletiu em quase todos os times da Argentina que estão na Sul-Americana. O Lanús perdeu hoje, o Vélez perdeu, o Colón acho que não venceu, o River, acho que o River ainda vai jogar, né? Hoje à noite, eu estou gravando esse vídeo no domingo. O Boca Juniors, que vai jogar contra o Corinthians, então a maioria dos times estão poupando ou estão desligados. O Tajeres, que estava perdendo para o Tigre até o final e empatou. Ou seja, pode sim indicar uma situação aqui de alguma coisa leia ao Estudiantes. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui no nosso PDF de apoio. Olha, a gente tem números baixos do Estudiantes aqui fora de casa, um time bom para ambas marcam, falha pouco em marcar. Tem um primeiro tempo bem ruim, o adversário também, mas o segundo tempo dos Estudiantes é muito bom. Só que como pode ser um time misto, é um problema, tá? Um fator interessante para ficar de olho nesse jogo são as bolas paradas. Olha isso, 11 gols de cabeça dos Estudiantes e 7 do time do Arsenal de Sarandi, 4 de escanteio para o Arsenal, 2 dos Estudiantes e as duas defesas muito fracas nesse fundamento, tá? Então uma possibilidade aqui de trabalhar lei o Estudiantes caso ele esteja com time misto e as bolas paradas também pode ser interessante. Os outros jogos, que eu dei uma olhada aqui antes, não tem nada de muito interessante. Esse Aldosivi contra o Rosário Central, um jogo extremamente parelho. Esse Independente contra o Platense, também me parece um jogo talvez um pouco mais arriscado. Esse jogo aqui do New Old Boys, a 1,95, me chamou um pouco a atenção. Guarda essa odd aí, vamos lá, ó. Vamos passar pelo Aldosivi. Olha só, o New Old Boys tem 6 vitórias em 9 jogos. Aqui na Argentina, eu busco dados não só da segunda fase da Argentina. Lá é dividido, né, tem 2 campeonatos, digamos assim. Tem a Copa da Liga e tem a primeira divisão, se eu não estou enganado. Então eu busco um pouco mais de dados também para a gente não ficar com pouquíssimo dado para analisar. Então eu tenho um New Old Boys muito forte em casa, que sai na frente com muita frequência, e um Patronato tendo mais dificuldades. Só que o primeiro tempo do New Old Boys não costuma ser muito bom. O time não vence tanto, mas também não perde e empata muito, né? Então, cuidado para não vir só pela boa fase em casa do time do New Old Boys. Já no segundo tempo, aí sim, aí eu tenho uma queda absurda do Patronato e um crescimento muito grande do time da casa, tá? Deixa eu ver aqui o Independente já aproveitando. Olha só, o Independente também tem uma cotação aqui de favorito, de 1,80, mas não tem tanta vitória em casa, só que é um time que falha pouco em marcar, né? Sai na frente com bastante constância. O Platense é um time muito fraco, pelo que dá para perceber, só que, de novo, o primeiro tempo do time mandante, que é o favorito, não é tão bom. O time empata quase metade e perde também uma considerável situação. O time não sofre gol
com tanta frequência, mas também tem dificuldade de marcar. Não me parece ser um cenário tão confiável, mas isso só a leitura vai dizer. Já no segundo tempo, de novo, melhora do time da casa, mantém uma situação mais fraca o time visitante. Bolas aéreas também do Independente podem levar muito perigo, tá? Mas, enfim, me parece um jogo um pouco mais perigoso. Falando para fechar desse campeonato sueco, a gente tem dois times que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome, né? O Göteborg contra eu vou chamar de Degerfors, que eu acho que é mais fácil, né? 1,65 para o time mandante, que é o nono colocado da competição e tem 2 vitórias apenas em casa. O time visitante tem apenas uma vitória. O que a gente pode... Guarda a odd aí. O que a gente pode tirar de informação aqui? Olha só. Apesar de ter pouca vitória em casa, o time do Göteborg, deve ser assim que se fala, né? Ele foi o primeiro a marcar em todas as 5 partidas que disputou em casa. Anota isso. O time sofreu gol constantemente. Tá? Isso é importante salientar. Não falhou em nenhuma situação e é um bom time para ambas marcas. Isso significa que o primeiro tempo desse time provavelmente é muito bom e existe uma queda muito grande no segundo tempo. Porque se o time sai na frente em todas as situações, mas só vence 40% das vezes, é sinal de que esse time é muito bom no início e tem uma queda no final. O time visitante tem uma vitória, não saiu na frente em nenhuma situação, não deixou de sofrer gol em nenhum jogo fora e falhou em marcar em quase metade dos jogos. Tá? Então a gente tem aqui uma boa média de ataque do time mandante, uma média de ataque não tão ruim do time visitante, um gol por jogo, também não é tão ruim, mas a fase defensiva do visitante é muito fraco. E uma coisa que chama atenção, os gols esperados são bem parecidos, ou seja, mesmo o visitante estando numa fase ruim, a gente tem cenário de gol. E já que o time do Göteborg gosta tanto de sofrer gol assim, isso é arriscado. Mas deve ter um momento desse jogo que pode ser mais interessante. Qual que é? O primeiro tempo. 80% dos primeiros tempos o time do Göteborg vence, não perdeu nenhum, não sofreu gol em nenhum e só falhou em marcar em um. Ou seja, é um time realmente que pode te dar um cenário aqui de back ou de lei ao time visitante. Tá? Já que o time visitante perdeu em 80% das primeiras etapas e falhou em marcar em todos os primeiros tempos que jogou fora de casa. Tá? Então a gente consegue ver aqui o oposto, né? É justamente o oposto. O time da casa marcou 4 e não tomou nenhum. O time visitante não marcou nenhum e tomou 4. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí aqui vira terra sem lei. Muito parecido também. Existe uma queda absurda do desempenho do Göteborg. E aqui eu já não te indico trabalhar porque pode ser um cenário muito difícil. Tá? Nada de muito relevante nas bolas paradas. Então se você vem buscar algo aqui, trabalhar talvez a favor do time da casa ou contra o visitante com o apoio de leitura de jogo, pode ser uma situação de valor. Tá bom? Então vamos deixar aqui uma possibilidade de um lay para a equipe em campo, né? Já que não tem tanta situação. No time do Estudiantes eu já marquei. No Independente com o Platense eu acho que eu ficaria de olho aqui nas bolas paradas. Tá? E eu acho que é isso para hoje. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, evitando aí algumas pegadinhas que a gente pode ter. E eu espero você amanhã, tá bom? E eu desejo a você também uma excelente semana. A gente está começando uma nova semana agora. Eu deixei um recado no meu Telegram falando algumas coisas sobre o jogo do Palmeiras. Eu vi que muita gente quebrou de novo em mais um jogo. É muito comum, né, a gente ver pessoas quebrando em um jogo só. Chega até a ser triste, né? Porque é uma situação nítida de falta de gestão, de falta de preparo. Então, para você que quebrou, cara, eu não te aconselho, como eu falei lá, não te aconselho a depositar agora. Seu dinheiro está no bolso de alguém mais preparado que você. Eu sei que é duro ouvir isso, né? Não é a hora de você voltar para a briga agora, né? Se prepara um pouco mais, tenho certeza que você sabe onde você errou. E se você quiser me ajuda para se preparar um pouco mais, utiliza o meu curso gratuito ali que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Tá bom? E óbvio, tira dos prejuízos, das perdas, um ensinamento. Porque isso ensina, às vezes, muito mais do que qualquer conteúdo pago que você possa buscar. Tá bom? É sempre um prazer.